vai sugando as forças e vai roubando de você a alegria de viver. A falta de perdão é como uma erva daninha, que ela vai crescendo e ela vai se alastrando, ela vai tomando conta do seu coração. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é mais um vídeo que nós vamos falar sobre transformando dor em propósitos divinos. É o quarto vídeo da série que tem impactado muito os nossos corações. Eu tenho certeza que Deus tem falado aí com você, assim como Ele tem tocado fortemente aqui no meu coração. Assim como Ele tem gerado tantas experiências, tanto conhecimento, assim como Ele tem gerado transformação dentro de mim, eu tenho certeza que isso também está acontecendo aí com você. E no dia de hoje nós vamos continuar falando sobre perdão, porque no vídeo anterior, mais ou menos que teve uns insights, né, sobre o perdão, a gente falando sobre enxergar, né, no meio das feridas, sobre enxergar, né, ali enquanto nós passamos, enfrentamos a dor, a ferida, a gente enxergar que realmente Deus está no controle, que realmente existe propósito de Deus sobre tudo aquilo que nós estamos enfrentando. E no dia de hoje nós vamos falar sobre o teste do perdão, nós vamos falar sobre perdão, libertando-se do passado. Nós falamos como é tão confortável ficar preso, né, na nossa própria dor, ficar preso nas feridas, nos traumas do passado, como é tão mais fácil, mais confortável, mais cômodo você sempre dar desculpa, que tudo que você faz é através daquela dor, né? Tudo todas as suas decisões, tudo de ruim que você toma como escolha e decisão na sua vida é por causa do trauma do passado. É tão mais fácil fazer isso, né? Foi culpa do meu pai, foi culpa da minha mãe, foi culpa do ex-marido, foi culpa do filho, foi culpa de todo mundo, menos sua culpa, né? E nós falamos sobre isso e hoje nós vamos falar sobre liberar perdão para você mesmo, liberar perdão para o outro que te feriu. No caso da história de José, nós vemos ele se encontrando com os seus irmãos e falando para eles: acalma o coração de vocês, não se aflijam. Vocês pensaram que estaria fazendo mal para mim, mas tudo isso fazia parte do propósito de Deus. Deus usou vocês para que hoje eu estivesse aqui. Sabe, Jesus falou isso, né? Lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, ele diz: então disse Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabe, Jesus deu o maior ato de perdão na cruz para aqueles que estavam crucificando. Mas ele sabia que a crucificação era necessária para o propósito que ele veio cumprir aqui nessa terra. Ser morto, ser posto numa cruz para perdoar o meu e o seu pecado. Fazia parte do propósito de Cristo aqui na cruz. Ele nos ensinou a orar dizendo então: perdoa-nos assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Ele nos ensinou a perdoar para ser perdoado. De certo, talvez o que nós estávamos falando sobre você ficar preso a culpar o outro, mas não olhar para dentro de você mesmo e ver que talvez as tuas escolhas te levaram a viver essa dor, a viver essa ferida, te levaram para onde você está hoje, para o buraco que você está hoje. As suas escolhas. Certamente uma pessoa ou outra te encontrou no caminho e te feriu ainda mais e causou ainda mais, mas você teve a sua parcela de escolha. Então, certamente você precisa de perdão de Deus. E sabe o que é que ele fala sobre perdoar você? Ele diz assim, lá em Malaquias, o profeta diz que quando Deus nos perdoa, Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Ou em algumas traduções, no mar do esquecimento. Fazendo com que ninguém possa nos lembrar mais. Fazendo com que isso possa ser esquecido. Não esquecido na sua mente, porque certamente atitudes errantes que nós cometemos no passado, ela vai nos ajudar no trilho da nossa caminhada a não cometer mais, né? Ela vai nos ajudar, não, mas eu fiz isso. Isso gerou consequência.
entristeceu o coração de Deus e eu decido por não fazer mais. Ela ainda vai estar ali, né? Ainda vai estar no sentimento, na sua lembrança, mas não para te causar dor. É interessante, porque o Pai Nosso nos ensina perdoar para que nós possamos ser perdoados por Deus. E é interessante que quando você começa a analisar aquilo que você passou, as feridas que te causaram, tudo que aconteceu com você, tudo que você enfrentou, as pessoas que te rejeitaram, as humilhações que você passou e tudo, você começa a ver ali aquilo que estava acontecendo, mas você começa a ver e fazer, faz sentido. Faz sentido, talvez se aquela pessoa não tivesse sido tão firme comigo naquele dia, tão rigorosa comigo naquele dia, eu não teria me despertado para a maturidade de quem eu deveria ser, de quem eu me tornei hoje. Talvez se as pessoas não tivessem fechado essas portas do crédito para mim, eu ia continuar comprando e comprando compulsivamente. Não ia conseguir ver a situação como que eu deveria ter uma boa administração das minhas finanças. Faz sentido, talvez se fulano de tal não tivesse fechado a porta para mim de emprego, eu não tivesse tomado coragem de começar do meu próprio negócio. Faz sentido. Então essa pessoa foi usada para me conduzir para o propósito de Deus. Porque afinal de contas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus está cooperando para o meu bem. E você acreditar nisso, como José acreditava, vai fazer total sentido na sua vida. Tem uma frase sobre perdão que diz assim: perdoar é escolher avançar, sem carregar as correntes do passado. A falta de perdão é como uma erva daninha, que ela vai crescendo e ela vai se alastrando, ela vai tomando conta do seu coração. Aí você não consegue mais ver, sabe? Quando essa planta, essa daninha, ela nasce no meio do jardim, ela começa a sugar até a vida das flores que ali estavam. Então, um pouco de vida, um pouco de alegria, um pouco de esperança que você tinha no seu coração começa a ser tomado pela falta de perdão. A erva daninha vai crescendo e ela vai sugando as forças e vai roubando de você a alegria de viver, vai roubando de você a esperança do seu amanhã. O caminho de José até esse momento do perdão para os seus irmãos não foi fácil. Ele passou anos como escravo, servindo a Potifar, mesmo estando como mordomo, mas ele estava servindo, ele estava escravo, ele não tinha sua liberdade. Depois ele passou anos preso em uma prisão injustamente, para só então entender que a dor de ter sido vendido pelos seus próprios irmãos o levou para estar diante do faraó, interpretando o sonho do faraó e sendo colocado como governador do Egito. Isso nos ensina que o perdão não acontece de forma instantânea. Ele é resultado de uma jornada de cura e de entrega nas mãos de Deus, constantemente, dia a dia. Não é você vai decidir hoje, eu escolho, eu faço oração perdoando e simplesmente eu vou fazer essa oração perdoando e amanhã já vai estar tudo certo. Amanhã eu já não vou estar sentindo mais nada. Eu vou ver aquela pessoa de forma normal e isso não vai me ferir. Não, vai ser constantemente orando pelaquela pessoa, constantemente amando aquela pessoa, carregando o sentimento de que eu preciso ser curada, eu preciso ser curado, porque esse perdão vai me levar a ser perdoado diante de Deus. Carregar mágoas e ressentimentos apenas nos prendem ao passado. Quando perdoamos, abrimos espaço para que Deus trabalhe em nossas vidas e nos liberte. Isso não significa minimizar o que nos foi feito, mas confiar que Deus é justo e que Ele está no controle e que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Não estou diminuindo a sua dor quando eu digo que é tão mais fácil você ficar presa à dor e aos traumas. Não estou diminuindo a dor que você passou, que você está enfrentando, mas eu estou querendo te dizer mais uma vez: não são essas feridas que vão definir o seu futuro. Elas não definem quem você é diante de Deus. Porque o Senhor diz, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já te chamei.
profeta para as nações. Então o Senhor diz assim ao profeta: ei, antes sequer de você começar a ser formado no ventre da sua mãe, eu já tinha um propósito e um destino para você. Então esse propósito, esse destino, independe das dores, das feridas, dos traumas que você vai enfrentar. O Senhor, ele não depende do homem para que o seu propósito possa se cumprir, para que a sua vontade possa se cumprir, porque a vontade de Deus é soberana. Tenho algumas reflexões para a mensagem de hoje. O que você está carregando que precisa ser deixado aos pés de Jesus? Aos pés da cruz hoje? O que é que está pesado? Qual é o fardo que você precisa tirar das suas costas? É uma pessoa? Foi uma situação? Foi uma circunstância que você enfrentou? Foi uma traição? Foi um engano? Foi a dor da rejeição? Qual foi? Qual é essa bagagem que você ainda está carregando? Qual corrente está lhe impedindo de viver o propósito que Deus tem para a sua vida? Qual é a corrente que está te aprisionando? Qual é a corrente do passado que está te deixando presa sem avançar? Há alguém em sua vida que você precisa perdoar? O seu pai? A sua mãe? Os seus irmãos? Um amigo, uma amiga que te abandonou? Quem você precisa liberar perdão nesse dia? O patrão? O colega de trabalho que puxou o seu tapete? Quem é que você precisa perdoar nesse dia? Faça uma lista se for preciso e faça uma oração perdoando essas pessoas. Como a falta de perdão tem te impactado? Tem impactado sua caminhada espiritual e emocional. Talvez o trauma da traição não está te deixando ter um novo relacionamento. Talvez a ferida, a dor de ter sido abusado ou abusada não te permite ver que alguém pode te amar sem te abusar. Que alguém pode te acariciar sem o intuito de te abusar, de se aproveitar da sua fragilidade, da sua inocência. Talvez as más amizades, as pessoas que foram falsas, que te traíram no meio do caminho, fez você desacreditar que ainda pode existir verdadeiros amigos do teu lado. E na sua caminhada espiritual, talvez essa falta de perdão que não tem te deixado fluir nos dons. Você tem o talento para cantar, mas não flui, porque é necessário ainda liberar perdão. É necessário ainda se perdoar e ser perdoado. Talvez o Senhor quer te usar com a palavra, com a oração. O Senhor quer te usar de alguma forma dentro da sua casa, dentro do ministério ao qual você faz parte. Mas a falta de perdão, as correntes que te prendem ao trauma, do pai que não te quis, da mãe que dizia, é por sua causa que eu perdi a minha vida. E você fica presa a essa culpa, a ser rejeitada, a ser colocada como consequência da pior escolha da vida da pessoa que mais deveria te amar ou da pessoa que mais você ama. Talvez seja essas correntes. E para o dia de hoje também temos as tarefas práticas. Faça uma lista das pessoas que você tem dificuldade de perdoar. Ore por cada uma delas pedindo a Deus coragem e sabedoria para liberar perdão. Reflita sobre o perdão de Jesus na cruz. Use essas palavras como base para a sua oração. Pai, ajuda-me a perdoar como Jesus perdoou. Entrego as mágoas que carrego e confio que o Senhor fará justiça em tudo. Como símbolo da sua decisão, destrua essa lista, rasgue-a, queime-a, demonstrando que você escolhe deixar as mágoas do passado para trás, no passado, no lugar aonde elas devem estar. Faça a oração. Pai amoroso, obrigada pelo teu exemplo de perdão na cruz. Ajuda-me a liberar qualquer ressentimento que esteja impedindo o meu coração do progresso espiritual. Dai-me força para perdoar assim como fui perdoado, que eu confie plenamente em tua justiça e viva em liberdade para cumprir teu propósito. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém, amém. Ore
perdoe, declare. No processo de libertação, nós temos uma mensagem que nós chamamos de DOL. Declarar, orar e liberar. Declare sobre a dor que você passou. Qual foi a dor que essa pessoa causou na sua vida? Qual foi o trauma que essa pessoa fez na sua vida? Escreva, declare. Ore por essa pessoa. Ore a perdoando. Ore dizendo, Senhor, eu perdoo essa pessoa. Eu sei que essa dor vai servir como testemunho para outras vidas, para outras pessoas. E libere essa pessoa. Eu libero essa pessoa da culpa desse trauma, da culpa dessa ferida e dessa dor que eu estou sentindo. Eu libero essa pessoa. Ore dessa forma, falando o nome de cada uma das pessoas que você precisa liberar perdão nesse dia. No nome de Jesus eu declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida, a prosperidade e a abundância de Deus sobre você. No nome de Jesus. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Se inscreva no canal se você chegou aqui agora, ainda não assistiu às 3 ministrações anteriores sobre transformando a dor em propósito divino. Volta depois, assiste os 3 primeiros vídeos, se inscreve no canal, aciona o sininho, não deixe de curtir esse vídeo, comenta aqui também. Se você precisa de oração em alguma área da sua vida, que você precisa liberar perdão, escreve aqui nos comentários seu pedido de oração, que eu estarei orando por você. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê graça e te dê paz. Seja abençoado no nome de Jesus.